Center, seguimos o nosso giro pelas partidas deste sábado do Campeonato Brasileiro. A gente tem este enfrentamento aí, Vasco e Juventude. E as campanhas das duas equipes são as seguintes. O Vasco, em 27 jogos, é o nono colocado, 36 pontos, um aproveitamento de 44%. Já a Juventude, em 28 partidas, 13º colocado, 33 pontos, 39% de aproveitamento. Rafael Marques chegando aqui ao nosso Sport Center com as informações também para este jogo de Brasileirão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia. Um abraço para o Calçade, para o Donan, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. De fato, amanhã à noite, outra vez, a colina histórica vai ferver. O torcedor do Vasco, quando provocado a dar a sua contribuição para o time, normalmente responde positivamente. E desde quarta-feira à tarde, ou seja, antes da bola rolar para o jogo contra o Atlético, anteontem pela Copa do Brasil, que o Vasco perdeu por 2-1, os ingressos para o jogo de amanhã contra o Juventude já estavam esgotados. Isso garante uma presença aí de aproximadamente 20 mil torcedores apoiando o time amanhã aqui em São Januário. Vasco que é apenas o 11º melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas nesta estatística, por exemplo, entram os jogos contra Palmeiras e Flamengo, que não foram jogados aqui. O técnico Rafael Paiva sabe que o momento do zagueiro Léo não é favorável, o jogador atravessa uma fase técnica muito ruim e que a relação dele com o torcedor está muito desgastada. Por uma questão até de lógica e com base naquilo que o Paiva tem feito em relação à gestão de elenco, é natural que o Léo perca a titularidade para o jogo de amanhã contra o Juventude e que a zaga do Vasco seja composta pelo Maicon e pelo João Vitor. Em isso, se confirmando, será a única alteração no time titular em comparação àquele que perdeu para o Atlético Mineiro no meio de semana em Belo Horizonte. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, a zaga com o João Vitor e o Maicon na esquerda, o Piton. Meio campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura e o Felipe Coutinho, Paia no banco de reservas, na frente o Pumita com o Verratti e o Emerson Rodrigues. O Vasco que tem uma estatística curiosa jogando contra o Juventude em partidas de Campeonato Brasileiro. São 11 jogos na história, o Vasco venceu 2, o Juventude outros 2, e aconteceram 7 empates. Em todo o histórico do confronto, o Vasco tem desvantagem. São 23 partidas e o time carioca venceu apenas 5. Ou seja, é um adversário contra o qual o Vasco não tem um bom histórico em todas as competições. Amanhã é fundamental vencer para se manter na parte alta da tabela. O Vasco é o nono colocado com 36 pontos e pega o Juventude, que é o 13º com 33. E além do Nenê, já falávamos sobre isso ontem aqui no Sport Center, que alegando problemas particulares não vem para o jogo, o técnico Jair Ventura também tem problemas no meio campo com o Ronaldo e com o Thiaguinho, jogadores que estão fora desta partida. Mandaca tem escalação garantida, mas do meio para frente o Juventude é um verdadeiro mistério para esse confronto contra o Vasco da Gama. O time de Caxias do Sul é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma vitória em 14 partidas, enquanto que o Vasco é o 11º mandante, a gente confirma. Quem apita o jogo de amanhã é o árbitro da Federação do Rio Grande do Norte, Caio Augusto Max Viana. E a bola rola às 9 horas da noite entre Vasco e Juventude. Uma última informação, hoje em nova sessão do STJD, outros aspectos daquele jogo entre Vasco e Atlético Paranaense foram apreciados pelo tribunal. E o segurança do clube, o Betinho, que se envolveu numa briga com os jogadores do Atlético Paranaense no gramado aqui de São Januário, foi suspenso pelo STJD por 30 dias. E o Vasco, mais uma multa aplicada, essa na casa de R$10 mil. A de ontem, eu já trazia essa informação, a de R$3 mil. O Vasco ao todo tendo R$13 mil em multas a serem pagas. 9 da noite, neste sábado, Vasco e Juventude, mais um dos jogos previstos para essa rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Glaucia. Boa, Rafa. Um beijo, amigo. Obrigada pelas informações. Boa sequência por aí. Falando deste Vasco e Juventude, talvez a principal mudança desse Vasco, essa saída do Léo. Até ontem a gente também trazia as análises do Vasco nesse meio de semana, né, Fer? E falávamos que o desempenho dele está realmente abaixo. Bem abaixo, né? Ele tem ficado envolvido em alguns gols que o Vasco tem sofrido e tem uma pressão muito grande também por parte da torcida, uma insatisfação muito por conta dessa fase dele. Acho até que ele já teve bons momentos com a camisa do Vasco, mas agora não faz sentido ter o João Vitor no banco.
O João Vitor é o melhor zagueiro do elenco, né? Aí você teria que colocá-lo como titular. Eu acho que esse sistema defensivo fica mais seguro, mais rápido com ele, com um zagueiro com muita velocidade para correr para trás também. O problema é que o Léo é o zagueiro canhoto, né? O Paiva fala muito sobre isso. Quando o João Vitor entra, ele tem que normalmente inverter o lado do Maicon. O Maicon jogar pelo lado esquerdo. Eu sei que a prioridade do Vasco está na Copa do Brasil, mas é importante voltar a vencer no Brasileiro, não largar o Brasileiro, né? Seguir ali competindo para ficar numa zona confortável e principalmente para estar de volta em uma competição continental. Seria fundamental para o clube, para a instituição, para a torcida, né? Voltar a viver grandes momentos. Então esse é um jogo que eu acho que na tabelinha do Vasco, a projeção é de vitória contra o Juventude competitivo aí do Jair Ventura. Vamos ver como é que vai estar o Felipe Coutinho. Vai precisar muito da criatividade dele, porque vai ser um cenário para enfrentar um adversário um pouco mais fechado. Glaucia. É a mesma faixa de tabela ali também, né, Calçado? 36, 33. E a gente até discutia na redação mais cedo como tá tudo ali muito próximo. São 2, 3 jogos ali e acaba... Então, para que também os times dessa partida pensando muito em já desgarrar ainda mais e ficar tranquilo dentro desse campeonato. Você falou do Orlando, de Copa do Brasil, a gente está na véspera de uma data FIFA. Então, o pensamento agora é só nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Vasco com 36 pontos, se for a 39, ele praticamente, não matematicamente, mas ele simplesmente conseguiu se livrar da questão de conviver com historinha de rebaixamento, possibilidade, porque aí fica algo muito remoto, porque com 39 pontos, este ano a nota de corte deve baixar um pouquinho. Então ele tem ainda um brasileiro bom pela frente, muitos pontos em disputa para conseguir 2 ou 3. Então fica numa situação confortável pensando em rebaixamento, que com 36 pontos, está fora com 39 está fora. O Juventude com 33, se vai para 36, ele entra nessa faixa. Agora, com 33, depende, porque ainda ele precisa de 7, 8 pontos. E a gente sabe, né, Glaucio? Em reta final, às vezes os elencos também acabam ficando pressionados e o rendimento não vem. Então é um jogo muito importante para os dois. E para o Vasco, daria esta tranquilidade, em caso de vitória, para focar bem na Copa do Brasil, no jogo da volta contra o Atlético Mineiro, porque o Vasco está na parada. Está na parada. Já temos um jogo desta... Vamos ver os jogos desta rodada, os confrontos do Campeonato Brasileiro para este sábado. Hoje a gente já tem a 29ª rodada correndo com Grêmio e Fortaleza. E aí no sábado, Atlético Mineiro e Vitória, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, Bahia e Flamengo, Corinthians e Internacional, Cuiabá e São Paulo, Vasco e Juventude. E a Roberta Barroso chegando aqui ao nosso... Então, portanto, galera, você consegue acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, que vai enfrentar a equipe do Juventude. Jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro e que o Vasco precisa muito da vitória para conseguir ali, como disse até a galera da ESPN, se desgarrar de vez e ficar de boa na competição do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama com uma pontuação muito interessante. O Vasco tem Cuiabá no retorno e também no turno também, que não foi aquele jogo, foi aquele jogo que não foi realizado ainda. Então o Vasco da Gama tem margem total para conseguir vencer, tem 2 jogos com Cuiabá, um com Juventude, o Vasco vai pegar o Atlético Goianiense ainda, então, só aí já falei 4 jogos, que dá o total de 12 pontos, e o Vasco conseguiria ficar de boa na competição. O Vasco da Gama vem com a seguinte equipe, formação até do GE, a provável escalação do Vasco, deve vir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor ou Léo, né, tem essa dúvida de ser qual zagueiro, aí... Maicon, no caso, Maicon vai ser a tendência, o titular certo da partida, e Lucas Piton, lateral esquerdo. Na volância, Esforza e Hugo Moura. Lembrando que Matheus Carvalho está suspenso. Armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, está na dúvida se vai ser Ryan, Puma ou até mesmo Jean David, Emerson Rodrigues e Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Juventude em São Januário, 21 horas no horário de Brasília. Lembrando que o brasileiro já iniciou a rodada, né? O Grêmio, por exemplo, venceu o Fortaleza
na Arena, então teve vários jogos aí que aconteceram. A Atlético Goianiense perdeu lá no Heriberto Rios para a equipe do Criciúma, então teve vários jogos ali que aconteceram. Fluminense venceu também, então é muito importante também ficar atento a essas partidas, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Essa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!